O objetivo dessa sessão é demonstrar para vocês uma ferramenta chamada SAP Lumira, que é uma ferramenta de BI, onde, através de consultas, através de queries feitas em SQL, nós temos uma gama de visões e de análises e de informações gerenciais bastante interessante. Uma característica de bastante dinamismo, onde eu, a partir de uma única query, é possível fazer análises bem diferentes. Então, para começar a explicar para vocês como é que funciona o Lumira, eu vou partir aqui de uma query, né, uma query razoavelmente simples, que é uma query de análise de vendas, feita sobre as tabelas do SAP Business One, onde nessa query eu vou ter uma série de campos, né, que ela vai me retornar como data da nota, o cliente, o grupo do cliente, o vendedor, algumas medidas, né, que são usadas também no Lumira, que é, por exemplo, o custo do item, o valor de venda do item, o valor de custo do item. Então, tudo começa com essa query, que é feita dentro do SQL, e aí dentro da ferramenta SAP Lumira, ela se divide basicamente em 4 passos: preparar, visualizar, criar histórias e compartilhar. Então, se a gente for aqui no primeiro menu, que é o menu preparar, é onde a query é lida e ele vai me trazer os dados que ele obteve lá da minha base de dados. Tá? Então, olhando lá a minha base de dados, ele me trouxe as notas fiscais, né, valores de faturamento. Então, quem são os clientes que eu faturei, a que grupo de cliente ele pertence, quem que é o vendedor, quem que é o item, a descrição do item e assim por diante. Então, isso é só para mostrar a leitura da query dentro do Lumira. A partir daí, a gente consegue montar o que a gente chama de visões. Então, se vocês olharem aqui na minha janela aqui do lado esquerdo, eu tenho aqui algumas medidas que vão ser usadas aí nas minhas análises, como, por exemplo, valor de custo, valor de venda, quantidade vendida. E aqui na parte de baixo a gente tem os campos da query, né, que eu tinha comentado. Então, o cliente, o grupo do cliente, o grupo do item. E além disso, a gente tem algumas possibilidades de criar hierarquias, e vocês já vão ver onde é que eu posso chegar com essa parte de hierarquia. Então, vou mostrar essa primeira visão, que é uma visão onde eu vou fazer uma análise do valor de venda do item, como vocês podem ver aqui, através de uma análise geográfica, onde eu vou ter o país, a região, o estado e a cidade. Então, se a gente olhar aqui para a minha análise, nesse período que eu estou analisando, eu tenho aproximadamente 2 milhões de vendas dentro do continente do Brasil. Aí basta dar um clique para a gente fazer o que a gente chama de drill down, quer dizer, eu vou mergulhar nesse dado, né? E a primeira quebra que ele vai me mostrar é por região. Então, daqueles 2 milhões aproximadamente de vendas, 1,5 milhão é aqui no Sudeste, 300 mil no Centro-Oeste e 237 mil no Nordeste. E aqui eu posso continuar navegando, então, se eu quiser analisar aqui o Sudeste, ele vai me trazer aqui os estados dentro do Sudeste, então 1.200.000 em São Paulo, 284 mil no Rio. Daqui também eu posso voltar para o nível inferior ou superior, então eu posso ir para o nível, por exemplo, das cidades. Então, se eu analisar agora aqui, dentro do estado de São Paulo, ele está me dando quanto que ele vendeu aqui em São Paulo, quanto que ele vendeu em Campinas. E a partir daí eu posso fazer o que a gente chama de drill up, né? Então, da cidade eu vou voltando aqui para o meu nível de estado, do meu nível de estado eu vou aqui para o meu nível de região, e assim por diante. Da região eu vou até o nível de país. Então, essa é o que a gente chama uma análise geográfica. A segunda análise aqui que eu vou mostrar para vocês é uma análise onde eu vou ter, no primeiro nível, quais os vendedores que eu vendi mais. Então, aqui no caso é um gráfico de pizza, né? Dentro dos vendedores, quem são os clientes que esse vendedor vendeu e dentro dos clientes, quais são os produtos. Então, na minha análise aqui, eu tenho, por exemplo, a Júlia Braga, é a melhor vendedora, vendeu aproximadamente 1 milhão. Aí eu dou um clique aqui nela, olho o nível inferior, eu vou ver os clientes que a Júlia Braga vendeu. Então, ela vendeu aqui para 3 clientes. Grupo Machina,
SG Electronics e Maxitec. E se eu clicar mais uma vez, por exemplo, na Maxitec, ele vai me dar os produtos que foram vendidos dentro da Maxitec. Se eu quiser ver por uma visão de tabela, em vez de uma visão gráfica, a gente pode trocar aqui, por exemplo, ele vai me mostrar aqui numa visão de tabela, ou seja, a Júlia vendeu para este cliente Maxitec estes produtos aqui, e quanto que ele vendeu de cada produto. Ao invés de produto, poderia ser, por exemplo, grupo de produto, enfim, tem N possibilidades aí. Então, essa aqui a gente usou uma hierarquia vendedor, cliente e descrição. A próxima análise é uma análise que a gente chama temporal, né? Uma análise que as empresas gostam muito de fazer, que é por quarter, né? E por mês, né? Como é que eu estou vendendo aí ao longo do ano. Então, aqui nós estamos usando uma hierarquia onde eu vou ter o ano, depois eu vou ter o quarter e depois eu vou chegar a nível de mês. Então, aqui a gente está analisando aqui o ano de 2012, os 4 quarters, né? Os 4 trimestres. E aqui eu coloquei valor de custo e valor de venda. Então, o valor de venda é essa cor verde, o valor de custo é o azul. Então, só batendo o olho, a gente já sabe como é que está mais ou menos aí a minha margem, né? Quais que são os períodos que eu tenho uma margem melhor. Então, vamos pegar, por exemplo, janeiro, né? Que parece que aqui tem uma margem melhor. Aí eu dou aqui mais um clique, eu vou aqui para o nível inferior, e aí ele vai me mostrar ao longo dos meses de janeiro. Então, ele me mostra aqui o mês de janeiro, o mês de fevereiro e o mês de março. E aqui a gente vê que realmente o mês de março, né, que foi o mês final do quarter, as vendas cresceram, né? Não teve uma linearidade de venda ao longo dos 3 meses. O grosso das vendas aconteceu aqui dentro do mês de março. E assim por diante, né? Eu posso voltar aqui para o nível superior e analisar os outros quarters, né? Então, esse é o dinamismo aí que a ferramenta vai te dando. A quarta visão, que eu dei como exemplo, é um gráficozinho de funil, onde eu tenho aqui os melhores clientes, então Maxitec, Aquente, e assim por diante. Agora, olha que interessante, imagina que eu estou nessa análise, eu já vi aqui a minha análise por cliente, eu quero mudar para fazer uma análise por produto. Basta eu remover aqui o cliente, eu pego, por exemplo, vamos pegar, por exemplo, a descrição do item, arrasto para cá, e aí eu vou ter o mesmo gráfico, só que agora analisando por item, né? Quais são os meus melhores itens. Ou, por exemplo, podia fazer por grupo de item ou por grupo de cliente. Então, posso arrastar para cá, ele vai me mostrar aí por grupo de cliente. Então, impressoras, desktops e assim por diante. Sempre lembrando que a gente pode também, para vir para uma visão de tabela, né? Se não quiser ver essa visão de gráfico, a gente sempre tem essa visão de tabela. Aqui a gente também pode ordenar, existe um botãozinho aqui para fazer ordenações. E também tem um funilzinho aqui para a gente fazer, por exemplo, filtros, né? Então, se eu quiser fazer algum tipo de filtro, eu posso vir aqui, aparecem todos os campos, eu posso filtrar também, tá? O quarto exemplo que eu queria dar aqui é um mapa de calor, onde aqui eu estou analisando também os meus melhores clientes, então aqui tem uma legenda, né? Como se fosse uma escala, né? Então, esse azul mais forte, por exemplo, são clientes que venderam de 550 mil até 650 mil. No caso, a Maxitec tem 606. Essa cor azul aqui mais do meio é de 450 a 550 e assim por diante. Então, conforme a cor, eu vou vendo aí quem são os meus melhores clientes ou os meus melhores produtos. Então, aqui novamente, ó, eu podia mudar aqui, tirar aqui o cliente, por exemplo, e colocar aqui os produtos para ver quem são os meus melhores produtos. Aí ele vai trazer aqui para mim, no caso aqui, essa impressora aí de etiquetas, tá? E, novamente, posso chavear aqui para uma visão de tabela, aí eu vou ver numa visão de tabela, tá? E a última visão que eu queria mostrar aqui para vocês é uma visão onde eu coloquei aqui valor, é um gráfico de barras, né? Eu coloquei valor de custo e valor de venda. Aqui, por exemplo, eu estou analisando por grupo de item, né? Então, por exemplo, olha a margem que eu tenho aqui quando eu vendo impressoras, é uma margem boa, desktop também. Aí aqui eu tenho servidores, acessórios, genéricos. Então, se a gente quiser mudar aqui novamente, eu posso, por exemplo,
botar aqui por grupo de cliente, por exemplo. Então, vamos ver lá quais são os melhores grupos de cliente. E aí eu vou ver aqui, ó, construção, distribuidores. Você vê que aqui, por exemplo, nos distribuidores a margem é muito pequenininha, né? Quase não tem margem, então precisa de volume. Já aqui na parte de construção tem uma margem melhorzinha, tá? E assim por diante. Então vocês veem, né? Retomando, eu parti de uma única query, né? Uma query razoavelmente simples e olha o dinamismo de visões aqui que eu criei. Bom, criadas essas visões, o próximo passo, a gente pode criar um negócio que chama histórias, que está dentro aqui desse botão criar. Então, o que seria histórias? Seria como se fosse uma página, né, que eu quero publicar para um diretor e para um gerente poder ver, né? Então, aqui vocês estão vendo já algumas histórias que foram criadas. E aqui você pode colocar um cabeçalho bonito, pode fazer uma formatação aí mais inteligente. Então, aqui, por exemplo, eu tenho 3 histórias já formatadas, tenho análise de venda, análise geográfica e assim por diante. E aí, isso aí você publica para ser visualizado por um diretor ou por um gerente dentro desse botão aqui, compartilhar. Pode também mandar, por exemplo, para PDF, enfim. Aqui é onde faz o compartilhamento, tá? Então, é isso que eu queria mostrar para vocês. É uma ferramenta extremamente simples de utilizar, basicamente com as queries que a gente normalmente já usa no SAP Business One, as mesmas queries podem ser usadas aqui. E assim, eu digo que o céu é o limite aqui, porque o segredo está na query, né? Então, qualquer tipo de análise dentro do Business One pode ser feita, inclusive o próprio cliente final, se ele tiver um conhecimento da SQL, ele mesmo pode botar a equipe dele de TI para fazer, e aí fica muito interessante, tá bom?